Pessoal, boa noite. Um prazer estar aqui novamente para mais uma aula do nossa Educação Plena. Obrigado por vocês terem vindo nessa noite que nos convida a ficar em casa, vendo um seriadinho, né, comendo uma pipoquinha. Mas vocês estão aqui. Isso prova, né, que vocês estão gostando do curso e, acima de tudo, vocês estão buscando mais e mais conhecimento sobre o nosso Deus, né? E com certeza vocês estão vendo o efeito disso na vida de vocês, né? Quanto mais conhecimento nós temos de Deus, a gente vai sentindo isso na nossa vida. E com certeza vocês têm vivenciado isso. Pessoal, antes de começar a aula, eu já falei semana passada, no sábado agora nós teremos o nosso encontro de homens, às 10 horas da manhã. E a gente está fazendo também inscrição hoje aqui. Nós temos o Cláudio com a maquininha ali. Ao final da aula, se vocês quiserem fazer inscrição para o encontro de homens, podem fazer com o Cláudio, ali direto, tá? Sem precisar passar pelo aplicativo. Nós temos também um valor diferenciado para crianças. Quem quiser levar o filho, se o filho tiver mais de 7 anos, paga metade, tá? Filho até 7 anos não paga nada. Então, vocês podem fazer com a gente aqui. Depois, no final, eu lembro novamente. Pessoal, hoje, então... um outro aviso importante. Muitas pessoas, como a gente parou de avisar no Plena News, que na segunda-feira tem aula, toda segunda-feira estava, segunda tem aula, a gente parou de avisar, porque a princípio toda segunda tem aula, a não ser em datas específicas. E aí muita gente tem perguntado pra gente, tipo assim, vai ter aula? Vai ter aula mesmo? Porque no Plena News não falaram. Então, vocês podem ficar tranquilos. Sempre que vocês estiverem na dúvida, vocês olham o plano de ensino, o cronograma que tem lá. Aquelas datas é seguido à risca. E se tiver uma exceção, a gente avisa. Tá? Então, se você está na dúvida, poxa, não falaram nada no culto sobre o Educação Plena, dá uma olhadinha lá. Não, é dia de aula. Então, vocês podem vir à vontade. Tá? Geralmente no Plena News a gente avisa sempre quando não tem aula. Por exemplo, feriados, em julho que vai ter um recesso de 2 semanas, a gente vai avisar. Mas geralmente vai seguir à risca aquele cronograma, tá bom? Muito bem, o tema de hoje, que é muito interessante também, a nossa aula 10, seres humanos criados à imagem de Deus. A gente depois vai passar naquela passagem famosa bíblica lá em Gênesis, dizendo que nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Então, é isso que a gente vai explorar hoje, nessa noite. Acho que o Milton tem que clicar aí, Milton, para... Aí. Foi. Obrigado. Toda obra tem a assinatura do seu criador, né, gente? Principalmente obras artísticas. Por exemplo, esse quadro aqui, provavelmente todo mundo já viu esse quadro em algum lugar, nem que seja na internet, ou em livro de literatura, história, né? A Criação de Adão, de Michelangelo. A gente conversou sobre essa pintura no nosso primeiro módulo, né? Retratando a criação da Terra, enfim, mas principalmente de Adão. E aí aqui umas coisas interessantes que a gente vê na mão, uma coisa que eu nunca tinha notado, só depois de ter lido sobre a pintura que eu notei. Existe uma diferença na mão de Deus e na mão de Adão. Enquanto a mão de Deus é um indicador em extensão completa, apontado para Adão, o dedo de Adão está caído, né? Mostrando o quê? Que nós não temos força nenhuma, né? E nós precisamos de Deus para receber o fôlego de vida, né? E o dedo de Deus é aquele apontado com toda a força para a gente. E uma coisa legal, olha só, não sei se tem alguém da área da saúde, ou se vocês lembram da imagem do cérebro, mas dizem que Michelangelo, ao pintar Deus e esses anjos, eles pintaram, Michelangelo pintou lembrando do corte do córtex cerebral. E aí você tem a cabeça de Deus, é o córtex pré-frontal, aquele da vontade consciente, da ação. Então, é realmente muito interessante essa pintura. E claro, Michelangelo assinou, né? E essa obra tem a assinatura dele, tem a impressão digital de Michelangelo. Ainda falando de Michelangelo, quem nunca ouviu falar da Pietà, né? Que está lá na Basílica de São Pedro, né?
eu tive a oportunidade de ver ao vivo essa escultura e você vê, impressionante, né, como que uma pessoa pode esculpir uma peça como essa numa pedra, né? Se me dá uma massinha, um biscuit, eu não consigo chegar nem na metade disso aí. E aí você observa e se pergunta, né? Nossa, é um gênio quem fez essa escultura. E aí a gente vai assistir alguns vídeos agora. Milton, coloca no primeiro vídeo lá. A gente vai, ainda falando em artes, né? Não sei se vocês já ouviram essa música aí de Vivaldi. Só um movimento. Bom, Vivaldi aqui quis expressar, ele deve ter pensado assim, como eu posso expressar com a música a glória de Deus? E ele fez isso. E não chega nem perto da gente do que a glória de Deus. Mas nós, na nossa inferioridade, a gente ouvindo isso, a gente realmente eleva a nossa alma, né? E a gente entende que Vivaldi aqui quis imprimir ali, né, a glória do excelso Deus. Então é uma coisa linda, mas por que eu passei isso aqui? É porque, de novo, essa composição tem a assinatura de Vivaldi, tem a mão do Vivaldi, toda a experiência do Vivaldi, o conhecimento musical que ele tinha, a experiência de vida, a experiência com Deus, estava printada nessa música, certo? Vamos agora ver um outro vídeo, que é o próximo aí, Milton. Esse é rápido. Se tem uma coisa que eu acho fantástica é o funcionamento do nosso coração. Olha só, nós temos o átrio esquerdo que recebe sangue do pulmão a partir das veias pulmonares. Esse sangue vai para o ventrículo esquerdo e é expulsado para todo o corpo através da artéria aorta. Esse sangue do corpo volta pela veia cava e cai no átrio direito. Depois ele vai para o ventrículo direito e sai através da artéria pulmonar que chega ao pulmão e se reoxigena. Agora, olha só, nós temos 3 válvulas cardíacas em funcionamento aí aparecendo no vídeo. Qual delas não está aparecendo? Comenta aí, por favor. Se tem uma coisa que eu acho fantástica é o funcionamento do nosso... E essa aqui?
para alguém e pensou: o que passa na cabeça dela? Pode voltar no slide, Milton, para mim. Agora, esses 2 vídeos aí não tem criador. Foi o acaso. Foram várias interações moleculares, bilhões de interações moleculares que um dia deu origem à célula. Né, gente? Então, é óbvio, né, que vocês entenderam porque eu mostrei esses 2 vídeos no final. São obras, são criações. E nessa criação tem o dedo de alguém. Tem a impressão digital de alguém, tem a imagem de alguém. E aí a gente pensa no corpo humano todo. Isso aqui é um pequeno exemplo, né, do que é o corpo humano, que é um mini universo. Né? Aí você pensa em todo o universo, em tudo que existe no universo. É uma loucura. E tudo que existe no universo foi criado e tem a impressão de alguém. De alguma forma, a imagem do Criador está na criação. Mas enfim. Então esses vídeos foram para introduzir para a gente Depois no slide tem os links, caso vocês queiram assistir de novo. Então vamos ler em Gênesis 1, aquela passagem famosa que todos vocês já devem ter lido. Versículo 26. Então disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais grandes de toda a terra e sobre todos os pequenos animais que se movem rente ao chão. Criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Então, claro, só isso aqui dá uma pregação, na verdade, né? Você pode fazer uma exegese desses versículos e falar um monte de coisa. A gente vai focar na questão da imagem e semelhança de Deus. Então vamos lá, a Bíblia, o que ela nos ensina? Que nós somos criados à imagem e semelhança de Deus. Alguns teólogos, também protestantes, e alguns católicos, e os católicos romanos, eles têm chegado à conclusão do seguinte, que quando a Bíblia fala que nós fomos feitos à imagem e semelhança de Deus, eles falam que tem uma diferença. Imagem é uma coisa e semelhança é outra. Eles falam o seguinte, que imagem de Deus quer dizer certos aspectos que temos em comum com Deus, incluindo aspectos corporais. Então, por exemplo, a Bíblia fala que Deus enxergou tal coisa, Deus ouviu, e nós também vemos, nós ouvimos. Deus se comoveu com aquela situação, nós também nos comovemos. Então isso seria imagem. E a semelhança seria a retidão ou justiça original, aquela retidão que Adão e Eva tinham no paraíso antes da queda, aquela forma de viver correta, justa, reta, sem pecar. Isso seria a semelhança de Deus, tá? Conforme esses teólogos. Só que quando a gente faz uma análise, um outro tipo de análise dessa estrutura de linguagem, a gente percebe que imagem e semelhança são a mesma coisa, que é o que a maioria dos teólogos protestantes acreditam. Tem uma figura de linguagem, uma estrutura de linguagem que chama endíades. Eu não sei se tem algum professor de português aqui, eu nunca tinha ouvido falar disso até estudar teologia. Endíades é uma estrutura gramatical que diz o seguinte: quando você tem uma palavra composta, você usa 2 termos e esses 2 termos significam a mesma coisa. Vou dar um exemplo. Se eu falar assim, os bens e o dinheiro do cristiano, os bens e a riqueza, os bens e a riqueza do cristiano. Quando eu falo bem e riqueza, eu estou falando de tudo que eu tenho, material. Eu não estou falando que bens é uma coisa e riqueza é outra. Está tudo incluído. São sinônimos. Você usa 2 sinônimos juntos só para reforçar o termo único, né? Então, segundo esses teólogos, eles dizem que quando na Bíblia está escrito que fomos feitos à imagem e semelhança, é isso. Os 2 termos estão reforçando uma única ideia,
de que nós fomos criados à imagem de Deus, ou à semelhança de Deus, que não são coisas diferentes, tá? Os pais da igreja, nos primeiros séculos do cristianismo, concordavam que a imagem de Deus no homem consistia primariamente em suas características morais e racionais, e em sua capacidade para a santidade. Mas alguns incluíam traços corporais, como Irineu, Tertuliano. Então, na época da patrística, né, dos pais da igreja primitiva, os teólogos a maioria dizia o seguinte, que a imagem de Deus quer dizer primariamente as características morais que nós temos e racionais. Então, por exemplo, nós temos a capacidade de sermos bons. Deus é bom. Nós temos a capacidade de sermos justos. Deus também é justo. Tá? E alguns teólogos falavam ainda que Deus tinha boca, Deus teria olhos, Deus teria ouvidos, porque nós temos. Tá? Lutero dizia o seguinte, que a imagem de Deus no homem se trata apenas da retidão original, que foi totalmente perdida na queda. Então, quando a Bíblia fala que nós somos a imagem e semelhança de Deus, quer dizer, nós fomos criados totalmente puros, justos e retos perante Deus. E com a queda a gente perdeu essa imagem e semelhança de Deus. Tá? Que é uma ideia mais protestante. E Calvino ainda disse que a imago Dei é um termo em latim, né? Para falar de imagem de Deus. A imago Dei do homem reside na alma e abrange tudo que distingue o homem dos animais. Então, se você compara, né, um ser humano com um cachorro, então, tudo que tem no ser humano, né, que não tem no animal, principalmente essa capacidade racional de compreender o tempo como uma linha longitudinal, né, ou seja, passado, presente e futuro, né, e isso é o que nos diferencia dos animais. A capacidade moral também, de julgamento moral, que o animal não tem e nós temos, isso tudo reflete que nós fomos feitos de uma maneira diferente. Aliás, se você pegar toda a criação, tudo que a gente conhece hoje no universo, nada há similar ao ser humano. Não é, gente? Nada, não tem nada igual. Você tem coisas mais pesadas, com muito mais energia, com muito mais velocidade no universo, coisas grandiosas, mas dimensionalmente falando. Mas se você analisar a fundo, assim, nós somos criaturas mesmo que fomos feitas de forma muito especial. E essa diferença que mostra pra gente a imagem de Deus. Tá ali o print, né, a impressão digital do Criador. Estou pisando aqui num cabo. Ser criado à imagem de Deus tem o sentido de que somos iguais a Deus. Porém, Ele é o Criador e nós, as criaturas. Então, somos feitos à imagem e semelhança dele, mas temos que entender que nós fomos criados, então somos inferiores, óbvio, ao Criador. Deus transcende em seu ser, poder e glória. Mesmo assim, em alguns aspectos, somos iguais a Ele. Deus é um ser moral e inteligente. Nós também somos. Tá? Isso diferencia muito, né, nós dos animais, principalmente o aspecto moral. Né? O leão não vai pensar assim, eu não vou matar a zebra porque isso é contra a lei de Deus. Ele não tem esse discernimento, esse julgamento. Nós somos capazes de ter esse julgamento. Então, é uma característica, um atributo de Deus que está dentro da gente. Assim como Deus, somos agentes morais equipados com uma mente, um coração, uma vontade. Temos vontade e uma capacidade de fazer escolhas. Enquanto um animal às vezes vai matar o outro pela fome, pela necessidade de sobrevivência, nós ainda temos a capacidade de escolher. De escolher baseado em um julgamento moral. Os animais não conseguem fazer isso. E aí a gente vai entendendo algumas características que nós temos que reflete o Deus que criou a gente. Em Gênesis 1:27, o termo usado para homem significa humanidade. Não sei se vocês sabiam disso, mas Adão veio do hebraico Adam. Adam é uma palavra que representa a humanidade. O homem não como o homem do sexo masculino. O homem, ser humano. Tá? Então, Adão não a gente fala Adão e Eva, né? Porque Adão seria o nome do homem e tal. Adão é o nome o ser humano, é a humanidade. Tá? Então, que é o termo usado na Bíblia, em hebraico. Ambos os componentes da espécie humana, então, Adão, você tem homem e mulher.
foram criados homem e mulher a partir dessa imagem, Adão. Então, Adão é o ser humano criado à imagem e semelhança de Deus. E Deus pegou isso e desse Adão criou homem e mulher, né? Você tem o homem. Claro que cada um com a sua importância, com o seu papel. Né? Muitas pessoas aí nessa sociedade secular querendo igualar os dois, dizendo que o homem pode exercer o papel da mulher, a mulher pode exercer. Eu não estou falando aqui que tem coisas que o homem pode fazer que a mulher faz também. Eu estou falando aqui a questão do papel do homem e da mulher na sociedade, na família. O mundo está aí querendo dizer que não tem diferença nenhuma não, tá? Pode, mulher pode fazer isso, homem também pode fazer isso. E a gente tem que ter muito cuidado com isso, né? Enfim, isso dá uma outra discussão que não vem ao caso. Vamos lá, continuando. Alguns teólogos mais recentes, principalmente no século XX, como por exemplo Karl Barth, eles são muito contra uma ideia que a gente fala que é a analogia entes. Analogia entes também do latim, tá? Os teólogos medievais, né, que é a linha que a gente acredita, diz o seguinte, que analogia entes quer dizer analogia do ser. Essa analogia é o seguinte, a gente faz um paralelo entre o ser de Deus com o ser humano. Analogia entes é um conceito filosófico e teológico que afirma que existe uma relação de semelhança, embora não idêntica, entre o ser de Deus e o ser das criaturas. Esta semelhança permite-nos falar de Deus, mesmo que de forma limitada, utilizando conceitos e atributos que encontramos no mundo criado. Então, o que é isso? Analogia entes é o seguinte, é você fazer um paralelo entre o ser de Deus e o ser humano, e aí fazer associações. Então, por exemplo, nós conseguimos enxergar, nós conseguimos falar, nós conseguimos ouvir, nós conseguimos sentir. Então, o que a gente faz? Para a gente tentar entender Deus, isso foi feito desde o Antigo Testamento, né? Para a gente tentar entender Deus, a gente fala, Deus falou isso. Deus ouviu o clamor do seu povo e respondeu assim, a sua mão forte venceu a batalha. Então, esse tipo de coisa... que a gente até usa o termo antropomorfismo, né, para Deus, isso tem a ver com essa relação que a gente cria para tentar entender Deus, que a gente chama de analogia entes. A gente faz esse paralelo entre o que a gente consegue fazer com o que Deus consegue fazer. Eu não sei se ficou claro essa explicação. Se alguém não entendeu, eu explico de novo. A gente sempre tenta fazer esse paralelo entre o ser humano e Deus. O que a gente consegue, a gente aplica também para Deus, para tentar entender como que Deus age no mundo. Tá? Mas existem alguns teólogos, como Karl Barth e outros mais recentes, que dizem que não, que essa ideia não existe, porque Deus é o totalmente outro. Esses teólogos mais recentes, eles chegam a dizer que, como eu diria, Deus está em outra dimensão, totalmente outra dimensão, e não tem nada a ver com o ser humano. Deus criou o ser humano, mas a gente não consegue fazer nenhuma relação dos nossos atributos, do que a gente consegue fazer com o que Deus consegue fazer. Eu não sei se ficou claro, porque é realmente difícil de entender, tá? E aí, oi. São duas... Rapidinho. Melhor do que a outra, ou a mais correta? Existe? A dúvida da Carla... São duas posições. Existe a que seja a correta e a que seja em verdade? Tá, são duas posições que a maioria dos protestantes, a gente se inclui nisso, a gente acredita que é a primeira. A gente não acredita que Deus é o totalmente outro. A gente acredita nessa analogia entes. Tá? Tanto que a próxima frase que eu coloquei aqui, do Sproul, é crucial para o pensamento cristão que haja alguma similaridade entre Deus e o homem, que torne possível Deus falar conosco. A gente crê o seguinte, para que Deus possa falar conosco, pudesse se revelar a nós, é crucial que a gente acredite que existe uma relação entre o ser humano e Deus, e não que Deus é um totalmente outro, em outra dimensão. Para a gente entender como Deus age no nosso mundo, é importante a gente enxergar Deus dessa forma, ou seja, tentar fazer correlações entre o que a gente é capaz de fazer com o que Deus é capaz de fazer, e não dizer que Ele é o totalmente outro.
Não entendi. Repete a sua pergunta. Se a gente pensar dessa segunda maneira, não tem correlação com as aulas anteriores que nós estudamos, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Eu penso assim, né? Eu também concordo com a primeira ideia. Eu já não concordo com essa. Eu só não entendi o porquê da relação com a Trindade, que você quis dizer. Porque a gente não fala que a gente tem um contato com Deus através de orações, de pensamentos. Sim. Se a gente for por esse... Eu faço contato com Deus através do Espírito Santo, das minhas orações. Então, se eu for pensar nessa segunda forma, não teria o contato com ele estaria em outra dimensão. De uma forma assim, é como se Deus estivesse apartado, né? Deus está apartado, você não consegue... ligação com ele, de alguma nenhuma forma, ligação. né? Sim. Se for por essa forma aí, entendi. não acho que faça sentido os nossos estudos. Entendi. Os teólogos são meio, né? Sim. Não, então, quando um teólogo lança uma ideia, um argumento, isso é fruto de estudos dele, né? Mas ele usa uma teoria. Como é que uma teoria é gerada, né? Você tem vários argumentos e, usando os argumentos, você lança uma teoria. Então, ao longo dos séculos, vários teólogos têm... Você não tem, por exemplo, teólogo na época do cristianismo primitivo, Deus não é triuno. Você não pode ter Deus em 3 pessoas. Mas a maioria, avaliando a Bíblia, a maioria das evidências bíblicas mostram que não, Deus é um Deus triuno. Então, assim, quando alguém lança uma teoria, ninguém lança uma teoria assim, eu gosto dessa ideia. Não, é usando bases, alguns argumentos, até bíblicos, para poder expor. Tá? Mas aí a gente tem que confrontar também isso, né? Nunca acreditar porque é um teólogo que disse. Você tem que também conhecer de tudo, né? E reter o que é bom, reter aquilo que realmente está mais próximo à verdade. Alguém quer... Midian, Cristiano, tá com o microfone já lá. Que eu fiz o curso online do pastor Herbert, eu me lembro dele falar nesse termo, do totalmente outro. Então... Não, só para... Porque ele é de uma linha teológica que acredita. Mas, assim, quando ele explicou sobre isso, eu me lembro... Bom, pelo menos foi o que eu entendi. Não que ele negasse a ideia de que realmente nós somos a imagem e semelhança de Deus, que nós temos atributos que Deus tem, mas o totalmente outro, ele diz assim, Deus é um ser totalmente outro porque não há no mundo, no universo, outro Deus, ele é único. Então não existe um ser semelhante a ele, semelhante no sentido de, por exemplo, se a gente pensar em deuses do Egito, ele né? é único. Os deuses egípcios, é único. eles tinham um Deus para isso, um Deus para aquilo, e de algum modo eles né, cada um tinha um atributo, uma atribuição na mente dos egípcios, né? Deus não, ele é o totalmente outro, porque ele é o único Deus e não existe ser como ele no mundo, no universo, sei lá. Eu pelo menos entendi, não sei se assim, se na cabeça do Herbert, por exemplo, era uma ideia, a ideia dele era que não existe semelhança do homem com Deus. Não era isso. Entendi. Mas também não há ninguém como Deus, por isso ele é totalmente outro. Entendi. Então, eu não vou falar do Herbert porque ele não está aqui, né, claro, e seria antiético. Mas o Herbert, eu lembro que ele segue muito essa linha teológica. Ele lê muito as obras de Barth, né? E eu lembro dele falando isso até nas pregações dele, né? Que ele fala que há Deus o totalmente outro. Mas a questão é a seguinte, para entender como nós somos a imagem e semelhança de Deus, a gente não pode partir do princípio que Deus é o totalmente outro. Porque se o Deus é o totalmente outro, não há nenhuma característica nele que a gente consiga entender em nós, entendeu? Eu não sei se quando ele falou isso na aula, e eu fiz o curso dele também, ele usou isso querendo dizer que não há nenhum outro igual. Entendeu? Mas, sim, ele é único. Sim, mas na teologia de Karl Barth, quando ele usa que Deus é totalmente outro, envolve essa questão aqui, de você achar que não há nada nele que você consiga espelhar. É isso, né? Não há nada em Deus que eu consiga espelhar em mim. Porque ele é totalmente único, diferente. Não há atributo nenhum nele que possa... entendeu? Que possa... É confuso, mas... Não necessariamente seja assim, porque
Eu disse que ele interpretou, eu imagino que ele tem interpretado a vertente de uma forma. A gente lê as coisas e interpreta cada um de um jeito, né? Eu penso que a primeira vertente seja mais adequada, porque para a gente ter relação, a gente precisa ter afinidade com certas características para que a gente crie esse vínculo, né? Então, a segunda vertente, ela coloca Deus num ponto inacessível para a gente, como seres humanos. Então, eu acho que seja realmente uma questão de interpretação da verdade. Vamos lá, vai lá. Eu tô com medo da hora, mas vamos lá. Calma. Uma curiosidade. Eu queria saber se tem algum lugar da Bíblia que diz que Deus está em um lugar diferente, tipo, uma outra dimensão. Porque isso me deixa confusa por conta da onipresença, né? Porque se ele é onipresente aqui com a gente, como que tem outra dimensão, entendeu? Não faz sentido na minha cabeça. Então, essa questão, quando a gente fala hoje, nos tempos modernos, que a gente fala que Deus está em outra dimensão, a gente tem que entender porque hoje a gente tem certos conhecimentos que na época não tinha. Então, por exemplo, na época, ninguém falava na época que tem 3 dimensões, dimensão espaço-tempo, todos nós estamos presos numa dimensão de espaço-tempo, e aí, como hoje a gente tem conhecimento sobre isso, a gente imagina que Deus ultrapassa essa dimensão que nós vivemos. Por isso que a gente fala muito disso, né? Deus está em outra dimensão, mas eu não sei quem é matemático ou engenheiro ou físico, né? Mas enfim, você pode falar o seguinte, que uma estrutura em 2 dimensões está inserida numa de 3. Uma de 3 está inserida numa de 4. Entendeu? Mas uma de 4 tem somente uma percepção na de 3. Uma forma por exemplo, um ponto é uma dimensão, e uma reta 2 dimensões. A reta de 2 dimensões contém o ponto, mas o ponto não contém a reta toda. Entendeu? Então, toda essa discussão que a gente viaja de Deus está em outra dimensão e tudo, é mais para a nossa linguagem de hoje. Naquela época, que é o que está na Bíblia tem muitas passagens mostrando que Deus está num trono de glória, que Deus está nos céus. Até o Fabrício falou o terceiro céu, do Salmo que fala quem habitará com Deus, né? Tudo isso são menções do tipo assim, Deus habita num lugar de glória que eu não tenho condição de entender. E hoje a gente também não tem. Só que como hoje a gente tem um conhecimento melhor de física, de matemática, enfim, a gente consegue fazer essas coisas de dizer, Deus está em outra dimensão. Mas na Bíblia não tem, dizendo, Deus está numa outra dimensão, assim. Mas dá a entender que sim, que está em outra, que ele transcende a realidade. Oi, Guimarães, pode falar. Pode complementar. Porque Paulo diz que ele foi arrebatado até o terceiro céu, né? E aí se coloca, o primeiro céu é esse céu dos pássaros, o segundo, você já sai da atmosfera, já é o espaço em si, e Deus está além disso. Deus é além do tempo, perfeito, é além do espaço. Isso. E isso seria a terceira dimensão, ou o terceiro céu. Isso aí. Vamos lá, então? Continuando aqui, porque hoje tem bastante coisa aqui. Eu vou ler Romanos 8, 22 aqui, rapidinho. Romanos 8, 22. Pois sabemos que toda a criação geme em conjunto como se sofresse dores de parto até agora. Paulo fala aqui, né, que toda a criação geme em conjunto como sofresse dores de parto. Ou seja, todos nós, toda a criação, todo o universo, a gente geme como se a gente não estivesse completo. A gente está faltando alguma coisa. Falta alguma coisa na nossa vida. E quando o mundo olha para nós, ele não vê muito de como é Deus. Se na Bíblia está dizendo que nós fomos feitos à imagem e semelhança de Deus,
o esperado era o quê? Que quando as pessoas vissem cada um de nós, né, a gente reconhecesse Deus. Mas isso acontece? Não. Por quê? Nós somos pecadores. Houve a queda lá no paraíso, Adão e Eva, e nós passamos a não refletir com perfeição a imagem e a semelhança de Deus. Então Paulo fala isso, né? Que toda a criação geme, e até o dia em que todos nós seremos glorificados, e aí sim a gente vai espelhar 100% a santidade de Deus. A gente vai voltar nesse assunto daqui a pouco, tá? Todos nós temos a imagem e semelhança de Deus, mas deturpada. Foi deturpada pela queda, pelo pecado. A gente vai voltar a falar sobre isso. Um dos aspectos nos quais vemos essa imagem de Deus é a vocação da humanidade para governar a terra e ter domínio sobre ela. Como a gente leu lá em Gênesis, né? Deus nos criou e falou o quê? Ó, fica sentado aí vendo Netflix. Não. Vai e cuida de tudo que eu criei. Cuida dos animais, das plantas, de onde você mora. Seja um mordomo de todos os recursos que eu te dei. Então essa foi o que Deus deu pra gente. E por que Deus falou pra gente cuidar das coisas que Ele criou? Isso mostra um atributo de Deus também. Deus cria e também cuida. Então, o que Ele fez? Ele criou o homem na terra e disse, ó, cuida de tudo aí. Você vai ser o responsável, você vai ser o mordomo de tudo. Então, isso espelha o que nós somos como humanidade, isso espelha também um atributo de Deus. De cuidar das nossas coisas com dedicação, com zelo, de cuidar de toda a criação. Isso também é parte dessa imagem e semelhança de Deus. Somos chamados para sermos corregentes de Deus. Então, Deus criou o planeta, colocou o ser humano e falou, ó, toma conta disso para mim. Tá? Somos chamados a refletir o caráter de Deus como governante justo sobre o universo. Deus é um governante justo, certo, gente? Então, nós somos chamados para aqui na Terra sermos governantes justos do nosso metro quadrado, da nossa casa, da nossa igreja, do nosso trabalho. Deus é do universo, a gente do nosso metro quadrado. Graciana? Pode falar. Eu só queria comentar quando você falou que quando as pessoas olham para nós e elas não veem a Deus, e o quanto se colocar no lugar de Deus, que muitas vezes acontece com religiosos, pastores. A gente viu até agora com essa questão do Papa, né, que vem como se ele fosse realmente o representante de Deus no mundo. Então, eu sei porque eu conheço pessoas que idolatram ele como realmente uma pessoa totalmente santa. E o quanto isso é perigoso, porque você cria idolatria. E a idolatria a religiosos, sejam quais forem, e principalmente a pastores, é muito perigosa porque você deixa de colocar o foco em Jesus e passa a colocar o foco no homem. E o homem cai, o homem decepciona. Então a gente precisa sempre buscar apontar realmente, principalmente quando a gente está evangelizando alguém, para Jesus. Mostrar que o único perfeito, o único que salva, porque às vezes pelo ego, né? Tem essa tendência de se colocar nessa posição de que olha para mim, olha para, né, o seu pastor, ou sei lá. Eu já tive essa experiência de conhecer um pastor que tinha muito ego e depois acabou caindo e levou uma igreja junto com ele, que se dividiu. E o quanto isso é complicado, a gente se colocar, porque nós somos criados à imagem de Deus, mas, como você falou, somos pecadores. E a partir disso, demonstrar até mesmo a nossa vulnerabilidade, de que nós somos falhos, de que estamos aprendendo, de que a gente cai, levanta, precisa de Deus tanto quanto todo mundo, né? Então essa humildade eu acho que é muito importante, principalmente na evangelização, principalmente nesse momento, porque se a pessoa ficar olhando para você como referência, ela pode se decepcionar facilmente. Mas se você apontar sempre para Jesus e junto com ela caminhar e dizer vamos juntos, no sentido de olhar para quem é o único perfeito, fica muito mais leve também a carga, né? Sim. Isso é até um outro assunto que a gente pode abordar num outro momento, né? É uma coisa que eu gostaria de lembrar para responder o que você colocou na pregação de ontem do Fabrini. Eu não sei se vocês assistiram. Ele deu uma analogia que eu achei
fantástica, a questão da fé do perfume. Que a fé é como um perfume caro, que quando você coloca o perfume, ninguém está vendo, mas quem chega sente o cheiro. Então, assim, pastores, líderes, ou qualquer outra pessoa, você tem que ver pelo fruto, né? O fruto que a vida dela tá gerando. Pelos frutos conhecereis a árvore, né? Então é isso. Tem pastores que têm um ego muito alto e acentuado, e são bons comunicadores, são muito carismáticos, e acaba levando muita gente que não estuda, que não lê Bíblia, e aí leva esse pessoal todo, infelizmente, né? Assim, isso é um problema que existe, mas assim, não está refletindo a imagem de Deus, com certeza não, pelos frutos. Está aí, né, um exemplo que você deu a um pastor que eu conheci que caiu. Então, fatalmente vai acontecer isso, o pastor cair. Enfim. Márcio queria falar, né? Cristiano. Oi, diga. Boa noite, pessoal. Em relação até essa questão que a Graça levantou, essa teoria, né, de ter a visão de Deus como homem, né, a semelhança de Deus, acho que isso na época foi mais fácil para poder assimilar, né, as pessoas, como você até disse, um momento histórico, para assimilar melhor essa figura mítica e invisível, né, o perfume da fé. Nesse caso, sim, a gente já avançando, o fideísmo, ele conflita com alguma coisa com a teoria calvinista? Fideísmo, que é uma linha? A teoria é que só se explica Deus pela fé. E não sim, por algum tipo de associação com um homem ou com algum outro intermediário, entendeu? A sua pergunta é o quê? Se o fideísmo, se a teoria do fideísmo, ela conflita alguma coisa com a nossa teoria calvinista reformada. É uma pergunta que dever de casa. Se conflita? Não, acho que o Cláudio falou uma coisa interessante. É paralelo uma coisa com a outra. Porque depende da fé também, né? Sim, a gente vive. Eu, particularmente, eu acho que a gente consegue explicar muito Deus só pela fé. Entendeu? Sim. Porque Deus é Deus. É igual o que o Fabrini fala. O que tem na Bíblia, na Bíblia tem a revelação suficiente para nós. O que tem ali basta para a gente entender quem é Deus. Porque se não bastasse, Deus teria enviado mais revelações. Então a gente crê que tudo que está na Bíblia é suficiente. Entendeu? E aí tem infinitas coisas que a gente nunca vai entender. Mesmo depois de morrermos, tem coisas que a gente nunca vai entender, porque Deus continuará sendo Deus acima de tudo, né? Deus, exatamente. Então, assim, eu acho que é paralelo, né? Uma coisa ajuda a outra, né? Tá? Vamos continuar aqui rapidinho. E aí, como tem sido a imagem e o reflexo que estamos passando para o mundo? Eu coloquei essa imagem aí que eu achei interessante. O que é um espelho? Quando você fica em frente ao espelho, um espelho totalmente polido, ele vai te dar a imagem exata do seu corpo, né? Da sua fisionomia. Você está se olhando para o espelho. Então, um espelho perfeito vai te dar exatamente o seu rosto. Se esse espelho tiver com oscilação, com rugosidade, meio translúcido, o que vai acontecer com a sua imagem? Ela vai ficar deturpada. Né? Então a pergunta que a gente tem que fazer é: quando o mundo olha pra gente, qual é a imagem que o mundo está tendo? E aí mora um grande problema. Às vezes, e tem a ver um pouco com o que a Graciana falou, a gente só quer falar, evangelizar, mas as pessoas estão vendo o que você está fazendo. Estão vendo que você trata mal o seu cônjuge, você trata mal o seu filho, você é um péssimo funcionário, um péssimo patrão, e você está evangelizando. E aí as pessoas olham para isso, estão olhando para isso. Então a gente tem que se preocupar, né? Uma vez convertidos, a gente sabe que à medida que o nosso processo de santificação aumenta, a imagem ela tem que estar cada vez mais pura, ou seja, refletindo a imagem e semelhança de Deus. Quando não estamos convertidos, a gente tem essa imagem toda deturpada. Quando a gente se converte, a ideia é que cada vez mais
as pessoas enxerguem uma imagem mais nítida, boa. Uma imagem mais nítida, não perfeita, de quem é Deus. Mas traços, tem coisa ali no Cláudio, que me remete a Deus, me remete à justiça de Deus, me remete ao amor de Deus. Tem algo ali no João, essa forma do João agir com a família e tal, tem coisas ali que remetem a Deus. É isso que falta na gente. Todos nós, né? Todos nós temos que nos preocupar com isso. Tá? Vamos lá. Não vou ler essas passagens por causa do nosso tempo, mas depois vocês leiam, tá? São passagens que têm a ver com essa questão da imagem e semelhança de Deus. Gênesis 9:6, Romanos, 1 Coríntios e Colossenses, tá? Se der tempo eu volto nelas. Aspectos específicos de nossa semelhança com Deus, de acordo com a teologia sistemática de Wayne Grudem. Primeiramente, aspectos morais. Nós temos aspectos morais semelhantes aos aspectos de Deus. Então, por exemplo, nós somos criaturas que somos responsáveis diante de Deus por nossas ações, e isso se baseia no fato de que Deus exige que imitemos sua própria pureza moral. Então, Deus, por que Deus na Bíblia exige isso da gente, né? Com os 10 mandamentos, com todos os ensinos, que nós temos que ser puros moralmente. Porque Ele é puro e Ele exige da gente isso, para que a gente possa expressar a imagem dEle. Um senso próprio sobre o certo e o errado, que nos diferencia dos animais. Já falei um pouco sobre isso, mas uma coisa que nos diferencia dos animais é a gente sabe o que é certo e sabe o que é errado. Um cachorro, um gato, um macaco não vai saber. Não tem esse conceito do certo e errado, moralmente falando. Quando agimos de acordo com os padrões de santidade de Deus, nossa semelhança com Ele se reflete no comportamento santo. Está aí o que a gente acabou de falar. Se a gente age de acordo com os padrões de santidade de Deus, a gente reflete a imagem que Ele quer que a gente reflita, de santidade. Ok? Bom, além dos aspectos morais, nós somos semelhantes também a Deus por aspectos espirituais. A gente, acho que na aula que vem, na semana que vem a gente fala sobre corpo e alma, a dualidade corpo-alma, né? A gente sabe que nós não somos só corpo, mas somos também espíritos, assim como Deus. Mas Deus não é espírito no sentido de um espírito que aparece para mim, não. Ele tem uma natureza espiritual, ou seja, que transcende a matéria. Por termos vida espiritual, somos capazes de nos relacionar com Deus. Então, nós somos matéria, somos espírito. E por também termos espírito, essa vida espiritual, a gente é capaz de se relacionar com Deus. E nós somos imortais em certo sentido, ou pelo menos fomos criados para ser. Deus criou o ser humano não para morrer. Todo mundo sabe da história em Gênesis. Nós fomos criados para sermos imortais, vivemos eternamente com Deus no paraíso. Só que com a queda, o que o pecado trouxe? A morte. Né? Então nós temos aspectos espirituais que nos assemelham a Deus. Também, além dos aspectos morais e espirituais, aspectos mentais. Temos a habilidade de raciocínio. Vocês acham que para Deus construir o universo, né? Óbvio, um raciocínio perfeito, né? Que um raciocínio atemporal também, né? Num estalar de dedos ele produz, mas tudo foi pensado. A gente viu o vídeo do coração do neurônio e você olha toda a natureza, tudo foi pensado nos mínimos detalhes, né? Aquela história do tipo, a distância da Lua para a Terra é uma distância que, se mudar, sei lá, alguns milímetros, já perturba toda as marés, né? Então, tudo isso foi pensado e nós somos capazes de raciocinar, não na grandeza de Deus, mas a gente traz isso dele, capacidade de raciocinar. Nós somos capazes de usar linguagem abstrata e complexa, além de uma variedade de emoções que nos diferencia dos animais. Por que Deus se revelava para a gente usando esses termos, né? Dizendo que se sente triste, que estava alegre. A Bíblia é recheada de linguagem abstrata, e a Bíblia é Deus falando com a gente. Então nós somos capazes de usar essas habilidades assim como Deus.
E nós temos consciência também do futuro distante, que os animais não têm. A gente é capaz de planejar o futuro. E somos criativos. Deus, com certeza, é a potência maior de criatividade, né? Quando a gente olha para todo o universo. Então, nós temos esse traço, né, de criatividade. Letícia. Então, eu estava até comentando com a Midian agora há pouco, tem a ver com o que você colocou agora. É a nossa habilidade de raciocínio, capacidade, como Deus é perfeito, porque se todos fossem engenheiros e nós não tivéssemos pessoas com habilidade de pedreiro, todos fossem médicos, não tivéssemos os enfermeiros, ou não tivéssemos os professores e só tivéssemos as pessoas da limpeza, da coisa, precisamos de todos, com todas as habilidades. E Deus é tão maravilhoso, como esse mundo tem se desenvolvido, estou dizendo, em todos os sentido tecnológico. Então, essa capacidade toda que Deus nos concedeu, também foi distribuindo as capacidades de acordo com o que fosse necessário para que a humanidade se desenvolvesse também. Verdade. É maravilhoso. Se ele tivesse criado todo mundo exatamente igual, nada teria evoluído, né? Digamos assim. Com certeza, é uma boa observação. Outros aspectos que nos assemelham a Deus, aspectos relacionais. Nós somos capazes de se relacionar com o outro. A profundidade de nossos relacionamentos. Quanto amor a gente sente, né, pelo filho, pelo marido, pela esposa, pelo amigo. As amizades que a gente faz. O casamento do homem com a mulher, refletindo o amor e o cuidado de Deus. Tão importante que Paulo usa o casamento, né, e a Bíblia tem outras passagens mostrando que o casamento como se fosse a relação de Jesus Cristo com a sua igreja. Então, para ele ter falado isso, que o casamento não é pouca coisa, né? É muito importante. E a nossa relação com a própria criação, que é o que a gente chama de corregência. Isso tudo nos mostra que nós temos aspectos relacionais, assim como Deus também tem. A gente pegou isso dele. Aspectos físicos. Nossos corpos físicos refletem algo de Deus. Por exemplo, não quer dizer que Deus tem olhos, exatamente olhos, né? Mas, por exemplo, nossa visão, a gente consegue ver. A gente consegue ver. Deus, de alguma forma, também consegue nos ver, né? De alguma forma. Nós nunca saberemos como. Mas ele consegue nos enxergar. Quando a gente fala algo, ele também consegue ouvir, não com ouvidos que a gente conhece materialmente falando, mas ele também, né, os nossos movimentos corporais que são usados para fins diversos no mundo material. A nossa capacidade de movimento fez com que a gente criasse tudo ao nosso redor. Então, não que Deus tenha o movimento que a gente faz, usando músculos, usando ossos, mas Deus também, de alguma forma, cria movimentos para criar coisas. Através da vontade dele, ele usa a sua força para criar. Então, de uma forma. E a capacidade de gerar filhos. Nós somos capazes de gerar filhos assim como Deus. Então, a gente pode dizer que são aspectos físicos também que nos assemelham a Deus. Agora, infelizmente, o mundo tem colocado mais valor nessas coisas aqui, em detrimento do valor e importância da humanidade. Não sei se vocês já viram, né, alguns vídeos na internet que tá lá todo mundo torcendo para os bebês tartarugas saírem dos ovinhos eclodidos e ir para o mar, e todo mundo festejando. E ai de alguém que pegar uma tartaruguinha daquela e matar. Ai de alguém. Agora, aquelas mesmas pessoas, não estou generalizando, né, gente? Não estou generalizando, mas há muitas pessoas ali que estão lutando pela vida daquelas tartaruguinhas. Quando você fala de direitos humanos, quando você fala de aborto, por exemplo, são a favor. Né? Então, muitas pessoas têm colocado muita importância nisso. Não que isso aqui não seja importante, gente. Eu acho que vocês entendem o que eu estou falando. Mas, nossa, as tartaruguinhas, mas o ser humano tem perdido cada vez mais o seu valor. Ou seja, a imagem de Deus, a imagem e semelhança de Deus tem perdido o seu valor, infelizmente. E aí a gente vem para a pergunta, né? Se direitos humanos foi algo que veio basicamente de onde? Do cristianismo.
primeiro, essa preocupação com a vida, essa preocupação com as pessoas, com pessoas estrangeiras, já começou lá em Israel, com Deus de Israel ensinando o povo de Israel a viver em paz, a viver em prol do próximo, a cuidar do próximo. Isso começou lá em Israel com Deus de Israel, né? E aí hoje um grupo de pessoas que não tem nenhuma relação com o cristianismo, nem acreditam em Deus, abrem a boca para falar, nossa, direitos humanos, o quê. Mas qual é a motivação dessa gente? É errada. A motivação é errada. Dinheiro ou consciência, né? Eu vou fazer o bem porque a minha consciência fica mais limpa. Mas direitos humanos vêm do cristianismo. A preocupação com a dignidade humana, a gente falou na aula passada, né? Da questão da dignidade humana. Essa preocupação com a dignidade humana veio do cristianismo. Pode falar. Desculpa, pastor. Nada? Não, só voltando ao que você tinha falado das tartaruguinhas, né? Tá. É até o que você falou ontem no culto. A questão das mães e os filhos. Do Dia das Mães, agora bebê newborn. Bebê reborn. Reborn, nem fala isso, newborn. A sociedade que exalta mãe de pet. Mãe de pet. Eu sou até veterinária, eu acho lindo que você ame os animais, mas não pode comparar um filho com um cachorro ou um gato, pelo menos na minha opinião. Sim. E essa coisa agora desses bebês aí, que misericórdia, Senhor. Tá em voga aí essa questão dos bebês reborn. Mas isso eu li um texto na internet hoje sobre isso. Isso é carência. As pessoas estão carentes totalmente. E aí sem Deus você não entende o outro como o próximo, como criação de Deus. Então você vai se afastando cada vez mais e vai procurando alternativas para suprir essa carência, né? Só uma observação até para complementar o que a Carol falou, eu vejo muito isso em redes sociais. Quanto mais eu conheço os homens, mais eu amo os animais. Eu já vi muito isso. Isso é tão triste. É triste. E a gente vê isso acontecendo. O mercado pet é o mercado hoje mais rentável que a gente tem. E como a Carol falou, não diminuindo, mas cachorro tem sido tratado melhor do que ser humano. Tem pessoas que dizem assim, se você chegar na minha casa e não gosta de cachorro, você que vai embora. Sabe, umas coisas assim, um endeusamento, né, dos animais. E não é só carência. Em detrimento do ser humano. Não é errado gostar de animais. Não é carência, não. É falta vamos dizer, de Deus, lógico, mas assim, no sentido de enxergar Deus numa outra pessoa e procurar uma coisa que eu lembro que um pastor uma vez falou, que falta muito na nossa sociedade, cada vez mais, que é envolvimento. A pessoa, ela até te conhece, ela até está do seu lado, mas ela tem a vida dela e ela não se envolve, não há um aprofundamento, não há que os PGs trazem, né, para nossa igreja, porque não tem como dentro de uma igreja como a Plena, que já é uma igreja não tão grande quanto outras enormes aí de milhares, mas é o PG que vai fazer com que você tenha um mínimo de envolvimento e ore uns pelos outros, porque e aí essas pessoas, elas querem ficar no mundo delas, e aí o cachorro não reclama, o cachorro está sempre feliz, né, graças a Deus, e com isso elas cada dia mais se isolam e aí entram na depressão e tudo isso, né? Sim. Cristiano, você falou aí falado do bebê reborn, né, que está na moda agora. Eu não sei se você sabe, mas a Câmara Municipal do Rio de Janeiro criou um dia que é o dia da cegonha reborn, em homenagem ao bebê reborn. É uma lei, é em setembro, não sei se... não acredito nisso, não. Pode entrar, é em setembro, eu não sei se é 17 de setembro, alguma coisa assim. Vou pesquisar. 4 de setembro, o dia da cegonha reborn, em homenagem aos bebês reborn. Não acredito. Você tem ideia? Vou ver. Câmara Municipal do Rio de Janeiro. Volta, Maranata. Não, obrigado pela informação, realmente é um absurdo. Eu sei que o tema vai ser polêmico, né? Quando a gente fala dos pets, quando as pessoas falam que cada vez que eu conheço o ser humano amo mais meus cachorros, isso é fato. Porque
o homem está cada vez mais individualista, mais egoísta. Quer ver um exemplo? Eu sempre falo isso para minha filha. Nós passamos por uma Covid. Durante a Covid, foi um tal de gente, se ajuda, se ama, né? Passou a Covid. O ser humano esqueceu tudo. Você está entendendo? Então, como é que realmente... Eu tenho cachorro, eu sei o que é isso. Você briga, você fala, eles sabem quando você está triste, quando você está bem. Sim. Eles estão o tempo todo do seu lado, eles não te apunhalam, entendeu? Essa é a grande diferença. E, infelizmente, o ser humano está assim. Você não sabe em quem confiar. Às vezes, você está conversando, se abrindo com uma pessoa e aquela pessoa está te traindo. Né? Então, essa é a diferença. Não que o cachorro seja melhor que o ser humano, mas, infelizmente, o ser humano está se portando assim. Porque mesmo depois da Covid, eu falo para ela, eu acho que Deus enviou a Covid, né, para ver se o ser humano muda. E mesmo assim não muda. E quando você está falando de direitos humanos, vamos mudar a palavra. Dignidade humana, existe uma grande diferença. Porque para mim esses direitos humanos que existe é puramente político. E eu não concordo com nada, né? Mas a dignidade humana, essa sim é a palavra correta. Sim. O que você falou está corretíssimo, né? A questão que a gente está levantando é o seguinte, tipo, infelizmente isso está acontecendo. Né? Porque não era para acontecer. Porque assim, os animais não têm escolha moral. Ele te ama porque ele vai te amar. Porque ele é assim. Se ele tivesse tido, recebido a imagem e semelhança de Deus, ele teria a capacidade de raciocinar. E o que a gente fez quando Adão e Eva ganhou a capacidade de raciocinar? Eu prefiro pecar. Então Adão e Eva preferiram pecar. Nós preferimos pecar. Né? Vamos... Porque senão a gente não sai hoje daqui. Vai lá. É só uma frase rápido. Amar a humanidade é fácil, difícil é amar o próximo. Essa frase é conhecida. É boa também, É do abstrato pro concreto. Sim. Vamos lá. Continuando aqui. Então, eu vou pedir agora o Milton, JP, passa o último vídeo. Só que eu vou passar só um minutinho, tá? Aí eu te peço para parar. Não vou passar o filme todo, não. Você tá vendo aí? Aqui, ó. Esse aqui ainda tem uma carninha. Mas esse aqui tem essas beiradinhas aqui, essa pelanquinha aqui. Tá peladinha aí, ó. O que antes era comida dos cachorros, agora é o almoço na casa da Dona Maria. Para hoje só tem osso e um resto do arroz de ontem. A vida que a gente leva aqui na nossa terra tá difícil demais. A gente não dá conta de comprar as coisas, a gente não tem dinheiro, sabe? Dona Maria e seu Ivo são casados há mais de 30 anos. Para sobreviver, o casal de idosos cata papelão nas ruas. Pode tirar, JP? Depois também vocês podem assistir o vídeo todo. Mas eu trouxe isso aqui, claro, fome, todo mundo já viu um vídeo falando sobre isso, né? Mas só para trazer para a gente essa imagem que a gente se pergunta, cadê a imagem e semelhança de Deus? Isso, a fome é um dos males da humanidade, né, gente? A gente tem vários males na nossa humanidade, e aí eu trouxe a fome, me veio à cabeça trazer esse exemplo, para a gente contrastar, né? Quando a gente vê esse tipo de problema e olha para essas pessoas, né, em sofrimento, e nós também sofrendo por outros motivos, né? A gente se pergunta, cadê a imagem de Deus? Porque a gente não deveria ver isso no mundo, né? E aí a gente volta para aquele assunto que eu falei antes. Né? Com a queda, a imagem dele foi gravemente imaculada. Muita gente fala assim, você crê num Deus bom, então por que tem tantos males no mundo? Né? E a nossa resposta é, o homem preferiu pecar. Então, quando a gente peca, a imagem de Deus, que nós deveríamos refletir uma imagem perfeita de Deus, a gente reflete uma imagem deturpada, totalmente
desfocada de quem é Deus. Então a gente vê na fome, nas guerras, na violência, no ódio, no rancor. Tudo isso traz para a gente essa imagem maculada de Deus. Nossa capacidade de refletir a santidade de Deus foi afetada profundamente. O espelho está embaçado. Imaginando que nós somos espelhos, a gente está refletindo uma imagem totalmente embaçada. A queda não destruiu nossa humanidade. Ainda somos humanos. Aqui vem essa conversa da dignidade humana, né? Então, a gente caiu, a gente pecou, a gente sofre com isso, mas nós continuamos sendo seres humanos, criados à imagem e semelhança de Deus. Então, quando a gente se converte, o que a gente espera é que a gente, a cada ano que passe, a gente possa refletir uma imagem mais limpa de quem é Deus. E essa imagem vai sendo consertada até o dia em que a gente estiver com Ele na glória. Ainda portamos a marca do Criador. É isso que dá dignidade. É isso que faz com que a gente creia na dignidade humana, que a gente respeite a dignidade humana. Olhe para o outro como um ser humano que merece respeito, merece amor, merece cuidado. Porque ele tem a marca do Criador, assim como você. Então, assim, todo cristão tem que crer nisso, tem que agir dessa forma. Não pode ter um cristão egoísta. Isso não existe. Eu sou cristão, sou salvo, mas não move uma palha para ajudar ninguém. Ação social não salva. Obras não salvam. Aliás, a gente vai ter uma aula só disso. Fé e obras. Mas a fé tem que estar acompanhada de obra. Um não é separado do outro. Oi, Luiz. Rapidinho, Luiz. Pega o microfone aí. Quando acontece isso, Deus permitir que pessoas como essas passem necessidade, na realidade Deus está permitindo que nós que estamos acima no nível deles possamos ter ali a semelhança com Deus, de Deus, e nos ajudar essa pessoa, ajudá-los, nós temos essa oportunidade. Muito bem. Sempre, a gente tem que olhar sempre assim, quem está abaixo de mim que eu possa ter isso aí, o ensinamento de Deus e ajudar essa pessoa. Por aí vai. Isso aí. Assim, se não acontecesse, não seria nos permitido aprender. É uma das coisas que... Isso aí, muito bem, Luiz. É uma das coisas que nos indica que nós somos semelhantes a Deus. Ver uma pessoa em sofrimento e a gente estender a mão. Deus não estende a mão pra gente? Muito bem. Então, nos dá a oportunidade de mostrar para o mundo que nós somos imagem e semelhança dele. E como iremos restaurar a Imago Dei? Hebreus 1:3 nos responde. Como que a gente vai restaurar a imagem de Deus, gente? O Filho é o resplendor da glória de Deus, a expressão exata do seu ser, e sustenta todas as coisas por sua palavra poderosa. Ou seja, Jesus Cristo é o resplendor da glória, é a expressão exata de Deus. Então, Jesus Cristo, quando viveu entre nós, ele foi exatamente a imagem e a semelhança de Deus. Então, todos nós temos que olhar para Jesus Cristo e tentar seguir esse modelo. Então, graças a Jesus Cristo, nós temos essa ideia. Então, para restaurar essa imagem, que sigamos essa expressão exata de Deus, que é Jesus Cristo. Cristo é a perfeita Imago Dei. Cristo nos restaura a plenitude da imagem de Deus. A obra de Cristo nos nossos corações dá início, dá o start, né? E o Espírito Santo agora vai nos ajudar a cada vez mais melhorarmos a nossa imagem, para que no dia da glória a gente esteja com os nossos corpos 100% normais. Normais no sentido de que deveriam ser, né? Sem pecado, sem a queda, sem os efeitos da queda. Tá? E aí, seria para a gente terminar com uma discussão, mas enfim, a compreensão de que somos feitos à imagem de Deus nos ajudará a vencer vários desafios na sociedade. Então tem essa imagem que eu coloquei aqui, né, de exclusão. Tem exclusão por várias causas, né? Por racismo, bullying, classe social. Então, uma das coisas que devem desaparecer tem que ser isso, exclusão. Todos nós somos iguais perante Deus. Então, se a gente entende isso,
Se a gente entende que eu sou feito à imagem e semelhança de Deus, assim como todos vocês, eu não vou excluir vocês, eu vou chamar para perto, eu vou conviver, eu vou ajudar, eu vou estar junto, porque todos nós temos um único Criador, né, que é Deus. Então, acreditar nisso, e não só acreditar mentalmente, internalizar no coração, isso seria o remédio para todos os males da humanidade. Cristiano, eu acho que um dos lugares mais democráticos é a igreja, né? Eu lembro que um dia eu estava servindo aqui com uma conectora, aí depois eu descobri quem ela era, eu fiquei pensando, nossa, como ela não é, vamos dizer assim, não tem nenhum tipo de postura da pessoa importante que ela é na sociedade. Aqui super humilde, servindo, né? E eu acho que o ato de a gente estar na igreja nos coloca nesse lugar de servir e traz muito isso, né? Agora, só um parênteses, que é uma grande polêmica, é que tem algumas igrejas que têm área VIP, porque artistas, jogadores, enfim, vão para essas áreas VIPs. Aí, num primeiro momento, eu também pensei, como todo mundo, que absurdo que essa pessoa está sendo colocada num lugar de destaque. Só que daí, ouvindo uma das atrizes sobre por que isso foi necessário, ela disse, se as pessoas me respeitassem como pessoa e me vissem exatamente como um ser humano igual elas, eu não iria para esse lugar. Mas eu sou filmada chorando, eu sou filmada orando, as pessoas quase arrancam um pedaço de mim porque eu estou ali. Então, o problema não é nem ela, são os outros fiéis que não sabem olhá-la como uma pessoa normal. Então, por isso que houve essa justificativa desse espaço. Então, a gente precisa sempre olhar as coisas sobre outros pontos de vista para não sair julgando conforme a nossa percepção. Então, eu fiquei pensando, não, realmente, se eu fosse um Neymar... Cara, Neymar não pode sair na rua, ele não pode ir para um shopping, o sósia dele vai e para o lugar onde está, porque as pessoas acham que é ele. Então, assim, se coloca no lugar. Se você não pode ir para um lugar, porque sua segurança, enfim, tudo, a segurança até das pessoas que estão lá é colocada em risco, infelizmente acaba que por causa dos outros... Né? Então, quando a gente está falando ali de exclusão e tal, a gente tem que sempre lembrar de não excluir, mas também não tratar o outro como um diferente, né? Porque ele é um ser humano igual a você. Perfeito. Gente, então, Thaís, vai lá, Thaís, para gente encerrar, então. Então, é que... Como eu trabalho com casamento, eu trabalho com vários casamentos de famosos. E sobre essa coisa da área VIP, eu entendo, mas eu discordo em partes. Porque eu acho que é bom um famoso ser gravado chorando e orando, ser gravado numa igreja louvando, porque esse é exemplo. A gente foi chamado para ser exemplo de Jesus no nosso mundo. Eu acho que sim. Agora... você, em questão de segurança, de ser um famoso, tem a questão de ser discreto. Você não precisa ter um lugar VIP para ser discreto. Eu conheço vários famosos que são discretos nas igrejas, discretos em eventos, porque querem prestigiar, querem louvar, mas não precisa. Eu acho que ter uma área VIP é realmente para você chamar a atenção daquilo. Entende? É muito problemático, porque eu vi também vários vídeos dessas áreas VIPs que tem salão, spa. Por que que então a igreja toda não tem? Pois é, então, entendeu? Então eu acho que ser discreto. Não precisa ser VIP. Tá. Não, vamos... Para encerrar o assunto, que até foge um pouco do tema, mas para resumir, eu acho que essa questão da área VIP, quem usa a área VIP ou não, o mais importante é o que está no coração de quem fez essa área VIP e de quem usa. Então, por exemplo, se quem fez a área VIP realmente está pensando nisso, que o artista chega, todo mundo quer... Ninguém vai ficar prestando atenção no culto, vai ficar olhando para ele o tempo todo, tirando foto. É aceitável, né? Aquele que usa a área VIP é realmente por causa disso?
porque ele está sendo sempre atazanado pelo irmão ali, ele quer um lugar tranquilo para ele orar, para ele adorar, beleza. Mas tem sim o artista que vai para lá para se aproveitar, é mais conforto, spa em área VIP, uma fortuna. O que o pastor está fazendo com o dinheiro que está entrando ali daquela área VIP? Não sei. Então assim, vamos deixar para Deus julgar, né? E eu acho que tanto o argumento da Graciana quanto o seu tem fundamento, tá? Então, já que você tocou no assunto, essa fila aqui, essa área aqui, primariamente, qual é a ideia dela? É para os pastores e para o pessoal que vai participar da liturgia ter acesso fácil. E aí o que acontece? O Fabrini ou eu podemos chegar atrasado para subir e aí fica lotado lá. E aí, se deixar liberado, o pessoal toma tudo aqui e a gente vai ficar em pé aqui esperando a hora da liturgia. Convidados e tudo. Não é uma área VIP no sentido. É um lugar reservado. Mas eu tava. Será que alguém vai alguém levantou a bola, né? Não teve jeito. Não teve jeito. Hã? Então, daqui a pouco tem alguém fazendo massagem nos nossos pés ali, né? Vem com a bandejinha, com um copinho d'água, café. Cadeira quente, aquecimento. Porque aqui precisa, né? Na plena precisa um aquecedor assim na cadeira ali. Vamos orar então, gente. Espero que... É um assunto denso e profundo, bem filosófico. Espero que eu tenha sido claro aqui com vocês. Vamos orar. Senhor, meu Deus, eu te agradeço por mais uma noite, por mais uma aula. Obrigado pela presença de todos os meus irmãos aqui, que eu possa ter passado, Senhor, da maneira mais clara possível, o significado, Senhor, da nossa vida, da nossa criação, o ser imagem e semelhança de Ti, meu Deus. E muito obrigado por ter nos criado de forma tão especial, Senhor, por termos todas essas capacidades que nós temos, morais, intelectuais, relacionais, vindas de Ti. Nós somos muito gratos, Senhor, e pedimos desculpa por todos os erros, por pecarmos o tempo todo, Senhor, e macularmos essa imagem, mas que, Senhor, que possamos ter no coração essa vontade eterna de cada vez mais polir esse espelho, Senhor, e refletir cada vez mais a sua imagem para quem está lá fora. Essa é a nossa vontade, Senhor. Saímos daqui com essa motivação. Muito obrigado, leve todos os nossos irmãos para casa com segurança, que possamos estar aqui domingo juntos para mais um culto e na semana que vem para mais uma aula. Muito obrigado, eu oro em nome de Jesus Cristo. Amém.